Está começando a ver que tipo de mundo estamos criando? Não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade, nem deleite com o processo da vida. Todos os prazeres serão eliminados. Mas sempre, não se esqueça disso, Winston, sempre haverá a embriaguez do poder. Sempre, a cada momento, haverá a excitação da vitória, a sensação de pisotear o inimigo indefeso. Se você quer formar uma imagem do futuro, imagine uma bota pisoteando um rosto humano para sempre. Este pequeno trecho foi retirado do livro 1984 de George Orwell, lançado em 1949. Logo de cara, causa grande espanto a realidade apresentada nas palavras do escritor. Essas que hoje em dia consolidaram-se quase como proféticas. Neste episódio de Livros que Fizeram História, iremos analisar a importância da leitura de 1984 e como é um livro fundamental para entender a realidade que vivemos. Sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais uma História do Mundo. Antes de mergulharmos de cabeça na obra de Orwell e os diversos aspectos que são apresentados em sua história, devemos primeiro analisar brevemente quem foi George Orwell e um pouco de sua vida. Eric Arthur Blair é o nome verdadeiro de Orwell. Ele nasceu em 25 de junho de 1903 em Motihari, Bengala, na Índia. Seu pai era um funcionário no serviço público indiano e sua mãe, filha de um negociante mal-sucedido de Myanmar. Apesar de nascido na Índia, ele não ficou ali por muito tempo e acabou se mudando para a Inglaterra com seus pais, onde foi enviado, em 1911, a um internato no litoral de Sussex. Segundo o próprio Orwell, em seu ensaio Por que Escrevo, desde os 5 ou 6 anos ele já sabia que devia ser escritor quando crescesse. Ele era uma criança isolada e, de certa maneira, solitário. Por este motivo, começou muito jovem a inventar histórias e percebeu que tinha muita facilidade com palavras. Quando cresceu, em vez de seguir a tradição da família se matriculando em uma universidade, Orwell decidiu trilhar outro caminho. Em 1922, ele se mudou para a Birmânia para ocupar o cargo de vice-superintendente distrital da Polícia Imperial. Após 5 anos, de licença do cargo já na Inglaterra, decidiu que não iria retornar à Birmânia e se demitiu em 1º de janeiro de 1928. Neste momento de sua vida, o sentimento de ódio ao imperialismo britânico de outros países começaria a surgir e sua orientação política ia se transformando. Se tratando de Orwell, iremos notar que transformação de orientação política é algo que ele experimentou muito. Primeiro, passou a se considerar um anarquista e durante a década de 30 se definia como um socialista. Uma das experiências mais impactantes da vida de George Orwell foi sua participação na Guerra Civil Espanhola. Estando no país como um jornalista, logo se encontrou engajado nos acontecimentos, lutando lado a lado dos republicanos contra as forças de Francisco Franco. Sua experiência resultou no livro Homenagem à Catalunha, um relato de sua experiência na guerra. Mais alguns acontecimentos iriam transformar e formar o escritor. Quando começou a Segunda Guerra Mundial em 1939, Orwell, que era incapacitado para o serviço militar, se tornou responsável pelo programa radiofônico de serviço indiano da BBC. Em 1943, ele deixou a empresa e virou editor de literatura no jornal Tribune. Foi durante este período, e até mesmo antes do fim da guerra, que Orwell se tornou também um crítico ferrenho dos horrores do regime stalinista da União Soviética. Resultado desse posicionamento e até decepção com o socialismo soviético foi a sua obra lançada em 1944, Animal Farm, ou Revolução dos Bichos, como é mais conhecida no Brasil. Esta foi talvez a primeira obra de George Orwell onde aspectos políticos vieram à tona com plena força em sua literatura, onde de maneira genial conseguiu criticar os acontecimentos da Revolução Russa utilizando animais para sua narrativa. É claro que ele já havia escrito diversos romances e livros a essa altura. Seu primeiro livro, Na Pior em Paris e Londres, foi lançado em 1933, e foi ali que passou a assinar o seu nome como George Orwell. O sobrenome Orwell foi inspirado no nome do rio Orwell, na Inglaterra. Feita essa pequena introdução, agora sabemos um pouco sobre o homem por trás da obra. No entanto, Orwell, após toda a sua experiência com o totalitarismo, se tornou extremamente atento à importância da linguagem e às transformações negativas nas quais estavam passando durante o seu tempo. Ironicamente ou não, quase tudo dito por ele se aplica ao cenário atual e foi explicado de maneira genial em sua obra. Ainda na década de 40, em um ensaio sobre a política e a língua inglesa, o escritor dizia que, atualmente, o termo fascismo perdeu todo o sentido, exceto na acepção de algo não desejável. As palavras democracia, socialismo, liberdade, patriótico, realista, justiça têm cada qual tantos significados que esses já não podem ser reconciliados entre si.
Ele termina dizendo que essas palavras desse tipo, são muitas vezes empregadas de forma conscientemente desonesta. Essa desonestidade está entrelaçada ao uso político da linguagem e da tentativa de controlar até mesmo a maneira de se pensar. Segundo Orwell, através de uma escrita imprecisa e nebulosa, torna-se possível, por exemplo, até mesmo defender algo como o totalitarismo russo. Mas qual a vantagem de se controlar e distorcer a maneira como escrevemos, lemos e falamos? Aqui está um ponto que se torna central em 1984. Segundo Orwell, a linguagem possui o poder de corromper o pensamento, mas não só corromper, ela pode também o controlar. Ele diz: palavras e expressões tolas desaparecem com frequência, não devido a um processo evolutivo, mas sim à atuação deliberada de uma minoria. Finalmente, a obra que condensa absolutamente tudo que foi dito até aqui foi publicada em 1949, um romance que atingiu os leitores de sua época e da nossa como uma bala certeira. Em 1984, é apresentada uma distopia, uma realidade onde o personagem principal, Winston Smith, vive na chamada Faixa Aérea 1, uma província da Oceania, esta que é uma das 3 potências do mundo. Somadas às outras duas, Eurásia e Lestásia, temos uma realidade do eterno conflito. Isso é, essas 3 potências estão sempre em guerra pelo controle de uma terra de ninguém. Acontece que nenhuma das potências tem qualquer intenção de vencer essa guerra. Em um acordo tácito, nenhuma delas irá usar armas nucleares, e a população, destilada de medo e ódio, permanece controlada. Winston, o protagonista do livro, é quem nos apresenta ao seu país. A sociedade da Oceania é dividida em 3 classes. O núcleo do partido, sendo a classe dominante, os agentes do partido e seus ministérios, chamado partido externo, e as massas mantidas sob controle, os proletas, que nada mais são do que a população comum. Pairando sobre todos como um mito, como alguém que pode ser real ou apenas um símbolo, está o Grande Irmão. Em inglês, Big Brother é descrito como um homem de olhar ameaçador e bigode espesso. Todas as paredes possuem o seu quadro pendurado, e embaixo é possível notar as letras: o Grande Irmão está de olho em você. Mas não só a figura do irmão está observando de maneira figurativa. As casas onde os proletas vivem, de fato, são vigiadas pelas chamadas teletelas, algo que, considerando que a obra foi lançada em 1949, é surpreendente. Este aparelho se parece com uma televisão e registra simultaneamente a imagem de todas as pessoas dentro de seus próprios apartamentos. Essa supervisão é feita pela chamada Polícia das Ideias. Essa polícia secreta a serviço do partido consegue controlar as pessoas não apenas através das teletelas, mas também com um controle social tão grande ao ponto de filhos denunciarem comportamentos considerados suspeitos dos próprios pais. A função da Polícia das Ideias é basicamente identificar os crimes de pensamento. Identificar um crime antes de uma palavra sequer ser proferida, punir pessoas pelo que pensam e pelo que podem representar ao partido. O lema principal do partido, um que demonstra muito do que ele representa, é: guerra é paz, liberdade é escravidão e ignorância é força. Existem diversos ministérios, onde cada um fica responsável por controlar partes específicas da sociedade. O Ministério da Verdade, onde Winston trabalha, é responsável por notícias, entretenimento, educação e arte. O Ministério da Paz é responsável pela guerra, pois é. O Ministério do Amor é responsável por manter a lei e a ordem, e o Ministério da Pujança cuida de questões econômicas. A verdade é que as práticas de cada um desses ministérios são completamente totalitárias e obscuras. O Ministério da Verdade, na verdade, cuida da constante revisão de notícias, falsificação de documentos e o controle da literatura. Não seria exagero dizer que o trabalho exercido por este ministério consegue controlar a memória das pessoas através de suas constantes manipulações do que é real ou não. Um exemplo é o fato da população nem sequer saber contra quem a Oceania realmente está em guerra, visto que no próximo dia as coisas mudam no jornal como se nunca tivessem sido diferentes. É desta maneira que o partido, segundo a população, nunca errou, e o Grande Irmão é um líder infalível. O Ministério da Paz atua para que a tensão da guerra fique sempre no ar, algo que deixa a população suscetível. O Ministério do Amor é aquele que irá punir os crimes de pensamento. Em seu prédio misterioso, as vítimas são torturadas até se converterem e aceitarem a verdade do partido e a liderança do Grande Irmão. Outro ponto interessante, além do constante estado de guerra, é o grande inimigo do partido e do Grande Irmão, chamado de Emanuel Goldstein. Ele é pregado pelo partido como traidor rebelde, e o ministério até mesmo organiza o chamado Minuto de Ódio, onde a população se junta para gritar de raiva contra o traidor. Ironicamente, esta é outra invenção do partido.
uma que até mesmo Winston acaba sendo atraído por. A obra de George Orwell é uma pintura plena de totalitarismo, um exemplo de todos os efeitos possíveis do controle de um governo sobre a população. Mas como é possível que os proletas e Winston aceitem essa realidade? Como é possível controlar a memória e induzir as pessoas a amarem o grande irmão e acreditar no partido? A resposta para isso está no valor que Orwell, como pessoa e escritor, dava à linguagem. No futuro apresentado na história, existe algo chamado de nova fala. Essa é a linguagem oficial do partido, criada para atender às necessidades ideológicas do socialismo inglês, ou Socin, em nova fala. Ela fornece um meio de expressão compatível com a visão e hábitos mentais do partido, mas busca principalmente tornar impossível todas as outras formas de pensamento. O pensamento a ser eliminado era a velha fala, um pensamento considerado herege. As palavras eram divididas em 3 categorias. O vocabulário A compunha palavras referentes a atividades do dia a dia. O vocabulário B abrange palavras criadas apenas com propósitos políticos e o vocabulário C formava termos técnicos e científicos. No geral, todos os anos o partido eliminava cada vez mais palavras, fazendo com que o vocabulário se tornasse cada vez mais reduzido, simples e vazio. Essa era a maneira pela qual não só a linguagem, mas o pensamento era controlado. Repetindo Orwell, se o pensamento corrompe a linguagem, também a linguagem corrompe o pensamento. Em 1984, essa corrupção atinge um nível além. As pessoas não conseguem mais se lembrar do passado ou dos clássicos da literatura. A corrupção conseguiu acabar com vínculos pessoais e transformou as pessoas de tal maneira onde a palavra do partido e o individualismo estão acima do amor, família e valores éticos. Winston, o protagonista, atravessa e demonstra cada um desses aspectos ao longo da jornada. Ele desconfia, ele enfrenta, encontra amor, se lembra do passado, trama contra o partido, é capturado e até mesmo convertido. Não cabe nesta pequena resenha contar como a história se desenrola no livro, mas sim demonstrar o valor de 1984 e de como a sua leitura pode mudar a maneira como percebemos a linguagem, a política, a liberdade e o totalitarismo mascarado. Este foi mais um livro que fez história. Se você gostou desse vídeo, ficou interessado na leitura e gostou dessa resenha, deixe o seu like e comente aí embaixo o que achou. Como sempre fazemos nesse quadro, na descrição você encontra o link na Amazon para a compra da melhor edição e tradução de 1984 aqui no Brasil. Então, caso tenha interesse, é só comprar. Na descrição também está o Instagram do nosso canal. Siga para conversar com a gente caso você tenha lido o livro e quer tirar alguma dúvida. Também na descrição está o nosso grupo do Telegram. Entre para ter acesso a conteúdos exclusivos, a fontes e todas as nossas indicações bibliográficas. Se ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e, por enquanto, fique na guarda do próximo vídeo. Por hoje é só e espero vocês na próxima História do Mundo. Até lá!